Olá, pessoal. Tudo bem? Que bom vê-los aqui em mais uma live, só mais uma. E hoje, obrigada, Ju. E hoje a gente vai ter um papo muito legal para tirar todas as dúvidas sobre leis de incentivo, né? É um assunto bem que traz bastante discussão, né? Vamos esperar o Bruno solicitar aqui a, a presença na live. Oi, Ká! Oi, tio Mickey! Que bom vê-los aqui. Espero que vocês curtam. Vai ser um assunto bem legal, assim. Então, se vocês já têm perguntas, já fiquem preparados aí para perguntar pro Bruno. Ele entrou agora. Vamos esperar a solicitação. Oi, Tabata! Obrigada! Muito obrigada. Vocês que são umas lindas. Vamos ver. Aê! Tudo bem? Seu som tá baixo. Sério? Deixa eu ver aqui. Tá muito ruim? Tá baixo Não, ainda? agora melhorou. Tá, se tiver ruim eu coloco fone de ouvido. Tá, não, agora ficou bom, mas na hora que você começou a falar não dava para te ouvir direito. Tudo bem? Beleza? Tudo bem, tranquilo. E você, Tita? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando muito? Oi? Trabalhando muito na quarentena? Ah, nossa, trabalhando demais. Bom, dá pra trabalhar bastante. Tem muita coisa para fazer ainda. É isso que a gente vai falar hoje. E eu estava só fazendo uma introdução que hoje o assunto ia ser leis de incentivo, né? Que para quem é da arte vai ser um assunto muito legal, onde todo mundo pode tirar dúvidas. E para quem não conhece, vai ser legal também para que passe a conhecer sobre, né? Passe a tirar dúvidas, enfim, em relação do que é isso. Até para evitar aqueles tipos de julgamentos que a gente está bem acostumado, né, na área do artística, de que a artista não trabalha, é tudo vagabundo, pega dinheiro público para não fazer nada, mama na teta do governo. Exatamente. Tem uma discussão muito grande, né, em cima disso, principalmente em cima da Lei Rouanet. Ela é muito injustiçada, assim, porque muita gente discute sem conhecer a fundo o funcionamento real da Lei Rouanet, né? Então, eles até tentaram trocar de nome agora para Lei Federal de Incentivo à Cultura, mas a gente continua chamando de Lei Rouanet, e eu acho que a gente precisa desmistificar cada vez mais o funcionamento dessa lei para a gente começar a ter essa aceitação da população também e entender que é só uma ferramenta, né? Que é É a isso aí, eu acho que assim, um dos principais motivos dessa live é essa, assim. Eu quero muito desmistificar é, todo esse preconceito que criaram em cima das leis de incentivo, em cima da profissão artista. Então vamos começar, primeiro te apresentando. O Bruno, ele começou como meu professor, eu fui fazer um curso um dia com ele de elaboração de projetos, e aí desse curso eu encontrei, na verdade, um grande amigo, assim, porque depois disso a gente começou a conversar por conta dos projetos, e aí começou uma amizade muito legal, muito especial, que eu te levo no coração, sempre me ajudando nos apuros da vida. Eu ligo, Bruno, me ajuda nisso, sempre está presente. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como que você entrou nessa área, assim, porque eu acho a sua história muito legal, né? Você não era artista, não era nada disso, não estava nada na área. E aí eu acho que você é um exemplo de sabe assim, uma pessoa que, se você quer realmente, você pode entrar na área que você quiser. Assim. Então conta um pouquinho pra gente.
Eu entrei pelos fundos, né? Pela porta dos fundos, praticamente, porque eu entrei ajudando, fazendo como se fosse era um estágio de assessor administrativo, né? No Jogando no Quintal, que era uma companhia de palhaços, é uma companhia de palhaços improvisadores, né? E foi muito interessante porque foi uma válvula de escape. Eu estava cansado de trabalhar na área de telemarketing, né? E quando eu vi a vaga, era uma vaga bem abaixo assim de salário, mas eu tinha assistido uma peça do Jogando no Quintal recente, então eu estava com aquilo ainda muito recente em mim. E isso me motivou a mudar de área, né? O mais engraçado de tudo isso é que de tantas voltas que a vida me deu, hoje minha atuação é bem parecida com o telemarketing lá da Essência, sabe? Então, eu aproveito muito da minha experiência, isso que é o bom. Mas eu entrei para ajudar na prestação de contas de projetos, de leis de incentivo. Com o tempo, eu fui aprendendo que na prestação de contas você usa muito do projeto original, projeto aprovado, né? E aí você começa a pegar o olhar de como escrever um projeto e vai aprendendo a escrever um projeto, né? Eu lembro que você contou uma vez que você tirava xerox, né? Eu ficava digitalizando o documento para fazer a prestação de contas, né? Para montar a pasta de prestação de contas, né? E aí, de tanto ficar vendo essas notas fiscais, eu tinha uma tutora que me ensinou tudo, assim, na área, que foi a Viviane Cristina Pinto, e hoje ela tá, eu acho que ela ainda está morando aí em Brasília, mas ela me ensinou tudo, ela começou a puxar um pouco de mim para começar a elaborar projetos e ajudar ela tanto na gestão do projeto quanto na elaboração. E aí eu comecei a elaborar por conta própria também, né? Por fora, para artistas em geral. E só que assim, depois de muito tempo elaborando projetos já para artistas, eu fui percebendo que 90% dos projetos que eu escrevia ficavam parados, né? E aí eu senti um pouco de necessidade de conhecer um pouco mais da captação de recursos de projetos. E aí eu comecei a ir atrás de vagas para captador de recursos, para entender a área já dentro, né? Então, eu trabalhei na Fundação Dorina Noel para Cegos, no Museu da Casa Brasileira, Museu do Café e Museu da Imigração. E agora eu estou como captador de recursos do Instituto ADOS, que é um instituto que presta apoio aos refugiados, né? Nossa, E que aí, na... legal! Você não sabia dessa? Não sabia! Bem legal o serviço, o trabalho que eles fazem. Eles fazem capacitação de refugiados para recolocação no mercado de trabalho, dão apoio jurídico. Caraca! Nós temos também uma escola de idiomas que dá aula de inglês, francês e espanhol com professores refugiados. Nossa, que Então, isso incrível! é bem bacana e eu fico na elaboração de projetos do Instituto e captação de recursos, né? A gente, inclusive, vai ter umas lives aí que eu já estou divulgando aí no meu perfil. Quem quiser pode se informar que tem uma para sair aí nesse mês. E vai ser bem legal. Que E aí, legal! minha carreira foi mais ou menos isso. Nesse meio tempo, eu trabalhei em muitas companhias, assim, que gosto muito, assim, de falar, porque eu admiro muito o trabalho deles. Então, já trabalhei com a companhia Soma, que é de dança, a La Mínima, eu acho fantástico o trabalho deles. Eu sou Maravilhoso, né? Barbixas, aprendi muito nos Barbixas, Jogando no Quintal mesmo também, Barbatuques e uma série de grupos aí que foi me ensinando. Só trabalhou com gente fraquinha, né, Bruno? A gente trabalha com todo tipo de artista. A gente está tentando Ah, ajudar mas todo você tipo de pegou aí uns tops, hein? É isso que eu comentei, mas a gente também faz muito projeto. Por exemplo, eu tenho um projeto próprio, eu nem artista sou, né? Então, eu acho que também não é uma área só para artistas. Tem muitos produtores que geram projetos e que, se tiver esse olhar, dá para você gerar projetos artísticos consistentes, mesmo não sendo de um artista, sabe? Isso que eu acho interessante. E é isso. O que mais que você quer saber da minha carreira? Não, da sua carreira acho que tá bom. Eu acho que a gente podia, então, agora, começar, então, desmistificando as leis de incentivo à cultura, né? Todos nós, artistas, já ouvimos alguma vez na vida que mamamos na teta do governo, que Sim. pegamos esse dinheiro do governo,
que isso eu vou falar, assim, a fala das pessoas as quais convivem, assim, ao meu redor e eu vou ouvindo, e aí a gente vai desmistificar tudo isso, tá? Então, na cabeça das pessoas, esse dinheiro público que a gente utiliza para arte era um dinheiro que podia ser utilizado para a saúde, era um dinheiro que podia ser utilizado para a segurança pública. Imagina, tá enchendo o bolso desses artistas, isso e aquilo outro, né? Então, eu acho que o importante agora é a gente fazer essa desmistificação. Então, na verdade, explica pra gente. O dinheiro, ele não vem diretamente do governo, não é isso? Então, falando de leis de incentivo, né, primariamente, a lei de incentivo, de fato, ela só, quando você consegue uma aprovação, por exemplo, na Lei Rouanet, você não ganha o dinheiro de fato, você só ganha uma liberação para você ir atrás do dinheiro nas empresas que querem fazer o abatimento fiscal. E é aí que o artista se vê naquele caminho de, pronto, e agora o que que eu faço, sabe? De, eu consegui aprovar, mas eu ainda não tenho dinheiro. E quando a gente joga o poder para as empresas escolherem, o que que elas fazem? Elas costumam escolher o que a população gosta. Então, se a população gosta de Luan Santana, a empresa vai querer patrocinar o Luan Santana. Então, aquela crítica de, mas só os grandes conseguem ganhar a Lei Rouanet, só eles conseguem aproveitar, é que eles têm uma força de captação de recursos muito forte. E eles têm atenção forte, né? Eles conseguem chamar a atenção das empresas. Então, o que a gente tem que fazer tentar preparar para que os artistas consigam bater de frente com esses projetos dos grandes artistas, então para que tenham projetos com mais chances de captação de recursos, e a população tem que entender também que esse dinheiro é um dinheiro que a empresa escolhe que ela quer apoiar. Então o poder está todo na empresa. O que o ministério, no caso a pasta de cultura, faz é avaliar se aquilo é cultural ou não, e se aquilo for cultural, ela aprova o projeto, independente de quem está escrevendo. Se tiver um currículo na área comprovando que sabe do que está falando, eles aprovam. Então, qualquer cidadão brasileiro com alguma atuação artística e cultural pode pleitear um projeto de Lei Rouanet com as mesmas chances de um Luan Santana, por exemplo. Só que, com certeza, ele está cercado de uma equipe de captadores de recursos, de produtores que vão fazer um projeto com mais competitividade de mercado. E aí o que a gente tem que fazer é potencializar os projetos dos artistas menores para ter essas chances. E o artista menor tem que entender que a Lei Rouanet não é o único caminho que existe, né? Por exemplo, a cultura, parte do orçamento da cultura é destinada a editais. Os editais, sim, eles dão dinheiro de fato para a pessoa executar o projeto quando ele é aprovado. Mas os editais, eles têm um crivo tão grande, um critério, uma seleção tão grande, que é bem mais difícil de ganhar. E lá eles não vão valorizar a cultura popular, eles vão valorizar a arte mesmo, o estudo da arte, a pesquisa da arte. Então, se o projeto ele não tem uma característica muito cultural, mas ele é consistente artisticamente, o caminho é por edital. Agora, se dá para trazer um lado comercial dentro dele, vamos para a captação de recursos que dá para trabalhar, tanto em nível estadual e municipal, como PROAC, PROMAC, como o Lei Rouanet, que é o federal, que é conhecido no Brasil todo. Tá. Então, ó, você me corrige, só pra gente fechar esse assunto, você me corrige se eu Eita, estiver eu errado. não estou mais te ouvindo. Não tá me Será que ouvindo? está todo mundo? Eu tô te ouvindo bem. O pessoal está te ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver. Estão todos me Alguém dá ouvindo? um alô se está ouvindo a Tita? Falem comigo, vocês estão me ouvindo? Tô ligando o fone para ver se... Ó, eu acho que estão te ouvindo. Fala. Sim. Fala alguma coisa, que eu não tô ouvindo nada. Ouvindo nada? O pessoal tá dizendo que estão ouvindo os dois normais, assim. Eu tô te ouvindo normal. Bom, vou tirar o fone aqui. Vamos ver se eu te ouvir.
Eu te ouço normal. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, eu acho que eu vou ter que, vou ter que sair e entrar de novo, tá, Tito? Tá bom. Combinado. Gente, voltem aí. Vamos lá, vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Vamos ver. Pronto. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Perfeito. Então, vamos lá. Então, ó, só para a gente fechar esse assunto para as pessoas entenderem. Esse dinheiro não vem do governo, esse dinheiro vem dos impostos das empresas, onde eles podem destinar até, são 3%, né? No caso da Lei Rouanet. É 4% de empresas e 6% de pessoa física. Isso, pode destinar. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, você tem que pagar o imposto de renda. Ao invés de você pagar esse valor, você pode destinar 4% desse valor para algum projeto artístico. Então, na verdade, o artista, quando ele inscreve o projeto, ele é como o Bruno falou, só quando é edital é que já tem esse dinheiro, né? Que também já é reservado para a cultura. Agora, quando não, essa empresa é que decide vincular o nome dela a esse projeto. Então, por isso que normalmente as empresas vinculam o nome dela com quem tem um potencial de visualização, né? Então, por exemplo, tem empresas, ok, que prezam pela arte lá no sertão da Bahia e eles acham isso legal e eles vão investir num projeto que faça isso. Porém, outras empresas estão mais interessadas em vincular o nome delas com quem tem nome para que elas apareçam mais. Então, essas empresas vão lá e vinculam o nome delas com os projetos desses grandes artistas. Então, só para fechar esse assunto, nós não pegamos o dinheiro do governo. Na verdade, são dinheiros de empresas que investem no projeto onde eles desejam, o projeto que eles desejam. O que acontece é que o governo deixa de receber os impostos, né, para destinar. Mas, basicamente, o trâmite vai direto da empresa para o projeto cultural. E todo o dinheiro vai para uma conta específica do projeto e todo o gasto que é feito dentro dessa conta tem que ser prestado contas. Então, assim, existe corrupção na Lei Rouanet? Existe como em qualquer outra área do Brasil. Assim, se você for ver licitação de merenda, tem máfia. Se você for ver licitação de metrô, tem corrupção. Então, como em todas as áreas, vai ter corrupção, mas é uma prestação de contas bem, bem detalhada. Então, é bem difícil passar. O grande problema é que, sem uma estrutura grande de ministério, eles também não têm braços para avaliar todas as prestações de contas. Então, isso também fica meio oculto para a gente saber como está sendo feita essa prestação de contas. Mas, de qualquer forma, quando eles pedem a documentação, é uma documentação bem, bem rígida, assim. Então, é bem, bem complicado. Sim. Então, fechando esse assunto, vamos agora explicar qual a diferença entre as leis? Vamos lá. Então, vamos lá. Lei Rouanet. Você disse que agora eles quiseram até mesmo mudar, né? Eles já mudaram o nome é Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? Mas a galera ainda chama de Lei Rouanet. Mudaram alguns tetos de valores, tudo, mas assim, valores eu acho que nem vale a pena a gente ficar citando, porque, de qualquer forma, se você for escrever um projeto para uma lei, primeira coisa, lê a lei, sabe? Não é uma leitura muito extensa também, é uma leitura bem, bem fácil para você entender, assim como um edital. Lê bem o edital onde você vai participar, porque lá ele fala os critérios de seleção e você já sabe o que você vai enriquecer no seu edital para ter mais chances de ganhar, né? Então, leia bem sempre isso, os limites quais que você pode usar. Nem sempre um limite alto quer dizer que você vai conseguir, nem um limite baixo. Às vezes é mais fácil você captar para um projeto grande do que para um projeto pequeno, mas tudo isso depende muito do tipo de projeto, tipo de patrocínio. Sim. E aí, a lei federal é a Lei Rouanet, que ela abate do quê? Do imposto de renda. Então, são projetos já maiores, geralmente, que tem uma circulação pelo país todo, mas você também pode fazer algo centralizado para a sua cidade só, né? Mas ela abrange o Brasil inteiro.
Ela acaba sendo mais fácil de captar porque todo mundo paga imposto de renda, né? Não necessariamente, porque, assim, a pessoa que declara isento no imposto de renda não tem, não dá. A pessoa que declara imposto de renda na declaração simplificada também não pode destinar, é só quem declara na declaração completa. E as empresas que podem aportar são só as empresas com lucro real. Lucro presumido, simples, nacional, essas outras não. Então, são só empresas muito grandes. Então, geralmente é Vivo, é Cielo, Sabesp, Ambev, são essas empresas enormes, né, de capital aberto, geralmente, né? Tem um faturamento alto. E essas, para o cenário de pandemia, de repente, não é muito interessante, tá? Porque o que acontece? O cenário de pandemia vai cair o lucro de todas as empresas. Então, se a empresa não tem lucro, ela não tem imposto de renda para abater. E aí, se ela não tem verba de imposto, ela não vai apoiar. Então, assim, a Rouanet vai sofrer muito com a pandemia, com certeza. O que você pode pensar é em setores que não vão ser muito prejudicados, né? Porque tem setores, por exemplo, farmacêutico, alimentação, eles não vão ser muito prejudicados. Tem outros setores que vão ser muito prejudicados e provavelmente vão fechar no prejuízo aí, não só nesse ano, como talvez nos próximos também. E aí, como paliativo, o que eu falo principalmente para o pessoal de São Paulo, porque aí já vamos entrar numa esfera estadual para buscar, é o PROAC ICMS, que aí ele já é baseado no ICMS da empresa. O ICMS é um imposto que é calculado sobre a compra e venda de produto. A sigla não quer dizer isso, mas ela é sobre a compra e a venda do produto. Então, qualquer mercadinho de bairro tem um ICMS alto, porque ele compra e vende muito produto. Então, olha, essas empresas medianas que compram e vendem produto, elas podem abater do ICMS 4% também, se não me engano, ou 6%, não tenho certeza. Mas o bom é que o sistema já calcula, emite o boleto, é tudo online. Então, a empresa ela pode fazer Alguém está perguntando se é só produto ou serviço? É só produto. Eu já vou entrar para de serviço, que aí a de serviço entra no municipal. Mas no ICMS é só compra e venda de produtos. E tem muitas empresas que têm ICMS. O sistema do PROAC ele é todo online, tem todo o manual de como convencer o patrocinador e o contador, como ele se cadastra para ele poder fazer esse apoio. E eu acho que é a melhor saída, porque mesmo a empresa fechando no prejuízo, ela tem ICMS. Então uma dica, hein, para os artistas, muito melhor ir para o PROAC nesse momento de pandemia. Exatamente, mas eu acho que todo mundo vai. Então, assim, a concorrência vai ser grande, assim. E PROMAC e ISS também. O PROMAC é municipal de São Paulo, então já estamos na cidade de São Paulo. Aí sim ele abate de ISS e IPTU. Tá? É uma lei muito recente. Ela é nova, é isso que eu ia falar, ela é nova, né? Foi retomada recentemente, que ela era a antiga Lei Mendonça, né? Que tinha lá antigamente, ficou parada um bom tempo, e aí ela voltou como PROMAC. E aí ela ainda deve estar no 2º ou 3º ano, no máximo. E ainda está muito nova, mas o pessoal já está usando bastante. Fomento, estão perguntando. Fomento já é edital. Edital é aquele que você escreve e tem chance de já ganhar o dinheiro na lata. Aí você não precisa ir atrás de captação de recursos. Isso daí a gente fica à mercê do governo, né? Do governo e do governo federal de lançarem ou não editais, né? Tá tudo muito parado na cultura, tinha verba contingenciada, agora que eles estão aprovando umas PLs que podem ajudar o pessoal da área da cultura. Mas as melhores saídas nesse momento é preparar um projeto de captação de recursos, tentar captar por PROAC e ICMS, PROMAC e ISS, eu acho que ainda dá para escrever projeto, e se preparar já para os fomentos que vão abrir, editais de teatro de PROAC que devem abrir também, já estão atrasados, inclusive, e se preparar para ter tudo pronto para a hora que abrir, né? E só como você retomou o PROAC ele pode ser tanto por captação do ICMS, como ele também abre editais, né? Então a gente tem 2 tipos de PROAC, ICMS e PROAC edital, que aí ele já tem essa verba, não fica... me corrige se eu estiver errada.
a lei de incentivo, né, a Lei Rouanet, que agora mudou o nome, ela e o ICMS PROAC, eles ficam abertos o ano todo? Olha, a Rouanet fica aberta praticamente o ano todo. Às vezes eles entram em recesso lá no final do ano e deixam o sistema fora do ar, mas às vezes o sistema fica no ar e fica aceitando projetos normal. O PROAC e ICMS ele tem um tempo de cadastro que eles também tiram do ar, que é lá para o final do ano. Tanto a Rouanet quanto o PROAC e ICMS, eles estão abertos para escrever projetos agora, sem problema nenhum. A Rouanet está rodando rápido até para a primeira aprovação, só que depois que você capta, ela tem que passar por uma comissão depois de novo para avaliar. Tem uma pessoa, estão perguntando se tem uma demanda reprimida. Olha, na verdade está faltando muito patrocínio, porque projeto tem muito sendo escrito e esperando aprovação. Tem muita coisa parada para a cultura, principalmente em nível estadual. O PROAC ficou parado muito tempo. Os editais já eram para ter sido lançados e a galera da cultura está no desespero por causa disso. E o grande problema é que quem conseguiu captar, eles estão com um projeto agora que não conseguem executar, porque não dá para colocar nada no teatro agora. Então, até se remodelar e fazer algum tipo de... alterar o projeto, eles não conseguem também. Então, eles ficam com dinheiro lá e eles não conseguem usar, sabe? Então, é meio desesperadora a situação da cultura e da arte. Mas a gente vai conseguir. E, por exemplo, as empresas que patrocinaram, tem um projeto, a empresa patrocinou aquele projeto no início do ano, tal, e aí entramos nessa pandemia. Ficou tudo meio congelado. Vamos supor que em agosto tudo volte ao normal, tal, essas coisas, só que a empresa entrou no vermelho. Ela é obrigada a continuar com esse compromisso ou não? Não, na verdade, quando ela patrocinou, ela já colocou dinheiro. E não é que ela ficou no vermelho porque ela estava batendo do imposto, né? Geralmente a empresa, quando faz isso, ela não tira um dinheiro que ela não tem, ela tira um que ela tem de sobra, sabe? Senão ela nem coloca. Então, no vermelho, ela não fica. Ela só fica em stand-by para que ela tenha a contrapartida daquele projeto. Então, o proponente tem que entrar em contato com a empresa e ver as melhores soluções e tentar com o Ministério algum tipo de solução, ou para executar em pandemia, ou para ir prorrogando até a pandemia passar. Tá. Se a gente tem um projeto, fiz todo um projeto, ele foi aprovado, tal, você disse que a gente não consegue modificar. Então, eu não consigo, por exemplo, falar assim, olha, ia ser um projeto de palco, agora a gente vai fazer ele todo virtual. A gente não consegue mudar isso. Isso não consegue porque isso muda muito a característica do projeto. Você não pode mudar muito a característica do projeto, porque assim, se você for pensar, um projeto que era do palco e foi para a internet, ele vira artes visuais, né? Ele já não é mais um projeto de teatro, às vezes, ele é um projeto de vídeo. Você entendeu? E o orçamento... Nossa, mas nem no meio da pandemia, isso não pode ser um recurso? Então, era isso que todo mundo esperava que a Regina Duarte fizesse, mas ela não fez, sabe? Então, ele não fez nada e ninguém fez nada. A única coisa que falaram é que já quem captou menos de 20% pode começar a usar o valor. Mas se eles não têm nem previsão de quando vai executar, começar a usar esse valor é muito arriscado, sabe? Sim. A empresa pode desistir? A empresa sempre pode desistir, mas no sentido de, se ela já colocou o dinheiro, ela não pode pedir para devolver, porque já foi executado. Se houver algum problema na prestação de contas, a dívida, quem assume é o proponente, que é o dono do projeto, contra a União. É ele que tem que pagar para a União. E a empresa, ela pode, no caso, por exemplo, eu já peguei uns projetos que tinham um pouco de burlesco envolvido, tinha nudez envolvida, e a empresa quis tirar a marca de todo o material. Ela pode tirar a marca. Ela continuou sendo a patrocinadora porque ela já deu o dinheiro, mas ela pediu para tirar a marca de tudo porque ela achou muito forte a imagem, sabe? Mas era um projeto lindo. O problema é isso. O projeto era lindo. Eu acho que a empresa acabou saindo perdendo nesse caso. Sim. E agora eu vou, assim, passando então, já que a gente já divulgou isso sobre as leis, e já, né, a gente já destrinchou isso um pouquinho sobre as leis, o pessoal já está perguntando. Vamos falar sobre elaboração? Assim, dicas cruciais para nós artistas na hora de elaborar um projeto artístico.
Eu lembro que no curso você me chamava muito minha atenção, que você falava assim: para de escrever como artista, você precisa escrever como você precisa vender o seu projeto, né? A empresa ela não está muito interessada em o quão artístico e lindo o seu projeto é. É tipo, tem que ser vendável, né? Você falava, tem que ser vendável. E esse é o grande erro dos artistas, né? Na verdade, não é um erro, assim, porque, por exemplo, se a pessoa estiver escrevendo para um edital, ela tem que escrever com esse amor artístico. Tá. Aí eu nem seria, talvez, a melhor pessoa para falar disso, porque eu acho que o artista ele tem uma consistência artística sobre aquilo que ele está escrevendo muito melhor. Então, em edital, eles buscam essa consistência artística, né? Agora, a Rouanet, por exemplo, você não precisa escrever muita coisa. Muita coisa dá para você deixar em aberto para você decidir depois. E você também pode tentar usar alguns ganchos para tentar vender. O que você tem que pensar é impacto do projeto. Uma das coisas que mais tem vendido hoje é impacto. O impacto que ele causa numa sociedade, impacto social, impacto numa causa, impacto numa população, em um teatro, de repente. Então, o impacto, ele conta muito. E se você fica pensando só na arte, como artista, porque o projeto é importante para você, você esquece de pensar o porquê que o seu projeto é importante para a empresa. Você entendeu? Porque a maior parte dos artistas, ele escreve um negócio muito visceral, muito pensando nele como artista. Então, tem muito músico, por exemplo, que procura para captar recursos para CD. Quase impossível. É quase impossível, ainda mais nos dias de hoje, que o CD já está um pouco ultrapassado. Se você ganha um CD, você não ouve, então você É que provavelmente... hoje é stream, né? Tudo são plataformas, né? CD, muita gente falava, qual a contrapartida social que o seu projeto oferece? Eu vou doar 100 CDs. Meu, o que o seu CD vai mudar na vida da pessoa, sabe? Vai mudar? Pode mudar, com certeza. Não acho que não tem esse potencial, tem esse poder. Mas você vai distribuir 1000 e vai mudar a vida de umas 10 pessoas que realmente ouviram, sabe? E para a empresa ficar com um bolo de CDs para divulgar ou para dar para os clientes, Hoje não é mais não, interessante. não tem a mesma potência que dá um convite para o seu show. Você entendeu? As empresas gostam de ter essa moeda de troca. Então, a empresa que patrocina, por exemplo, um musical, ou a empresa que patrocina, por exemplo, a OZESP, eles querem muito aqueles convites para sessões especiais, para poder trocar com o cliente deles. Os melhores clientes, os melhores vendedores vão ganhar um ingresso para assistir o musical que a gente está patrocinando. Eles gostam disso, sabe? Muitas empresas gostam disso. Então, tem que procurar o que brilha em cada linha de patrocinador, saber o que pode trazer para o seu projeto para vender. Eu tenho listado coisas que facilitam numa hora de elaboração de projeto, que facilitam a venda. Então, por exemplo, impacto social é uma, equipe. Se você tiver uma equipe boa, isso ajuda a vender. Então, se você tiver um musical de Miguel Falabella, ajuda. O nome de Miguel Falabella ajuda, sabe? Então, se você puder formar uma equipe interessante, é bom, vai te ajudar. Mesmo que você esteja começando uma companhia de teatro agora, vocês podem deixar para decidir o diretor lá para frente, ou o roteirista lá para frente, ou colocar alguém de protagonista para contracenar com vocês, sabe? Então, deixem aberto alguma coisa para vocês, de repente, poderem contratar alguém grande e dividir palco ou dividir ficha técnica, que isso pode trazer nome também, pode trazer potência. Território do projeto, isso pode vender. Uma coisa que eu sempre falo é stalkear. O captador de recursos e o produtor, ele tem que ser meio stalker. Então, se você começar a mapear as empresas, saber onde as empresas estão, se você quer ir para uma cidade e estudar quais empresas estão lá, ou se você pega uma empresa, vê todas as cidades onde ela tem uma fábrica e desenha um projeto, pensando já nas fábricas dela, é igual você surpreender um crush falando já o que ele gosta, sabe? Você já conhece, você já fez sua lição de casa. Sim. Então,
A empresa gosta de saber que aquela proposta foi feita pensando nela. Então, por exemplo, projetos pequenos. Se a gente não tem essa possibilidade de atuar com alguém muito grande, ter o nome de alguém muito grande dentro do nosso projeto, esse é um caminho, né? De você tentar fazer um projeto pensando naquela empresa, pensando, indo por esse caminho, certo? E você pode pensar, território é uma coisa, temática é uma coisa que pode gerar interesse. Então, se a gente fizer uma peça de petróleo, você já vai pensar em tentar captar da Petrobras. Você entendeu? Então, a temática ajuda a puxar um patrocínio também. Claro, se você estiver falando mal do petróleo, já não vai mais a Petrobras, entendeu? Mas, por exemplo, eu vou falar sobre alimentação saudável, vou para a área de alimentos. Se eu vou falar sobre animais, vou para os animais. Eu vou focando a minha área, certo? Ajuda muito. O nicho que você escolher ajuda muito, principalmente quando você vai elaborar uma estratégia de captação. Você já sabe que essas empresas de alimentação, por exemplo, se você estiver falando de alimentação saudável, essas empresas de alimentação, você vai fazer um e-mail especial para ela, sabe? Não vai dar aquele e-mail geralzão. Para ela, você vai ligar e mandar um e-mail especial. Que aí vale a pena, porque aí você tem uma estratégia bem montada e você quer ouvir o porquê que ela não quer, ou porquê que ela quer, né? E só que assim, a temática ela tem que ser muito bem trabalhada, tá? As empresas também não são bobas. Hoje em dia, as empresas elas têm muito mais noção do que a própria classe artística de impacto social. Por quê? Porque elas causam um grande impacto social, às vezes negativamente. Então, elas sabem o que em cada cidade elas precisam recuperar, de certa forma. Então, elas usam isso de tipo, poxa, essa peça está querendo ir para aquela cidade onde a gente tem uma comunidade carente que a gente precisa deixar ela mais culta para gerar funcionários melhores, sabe? É um círculo grande, mas que vai gerar coisa boa para ela no futuro. A empresa pensa nisso. Então, você começar a pensar na capilaridade, agir com uma causa por trás, tentar atuar em rede, ver se tem ONGs na região que, de repente, podem te ajudar a trazer nome, trabalhar com uma causa junto com essa ONG, tudo isso dá potência para captar recursos para o seu projeto. Show de bola. Tabela orçamentária, meu grande pesadelo. Como que eu baseio? Porque assim, como que eu vou me basear? Quanto que eu tenho que pagar? Quanto que eu tenho que isso, que aquilo? Meu Deus do céu, eu achei que eu fosse usar R$ 1.000 para fazer isso, mas acabei vendo que vai custar 5.000. Eu posso fazer essas mudanças? Eu posso usar coisas de uma coisa e transmitir para outra? Depende da lei que você estiver trabalhando, você pode. No PROAC e ICMS, você pode até 20% para mais ou para menos oscilar em 20% para mais, né, geralmente, porque para menos você pode até economizar a linha inteira orçamentária, mas para mais é 20% máximo. Na Rouanet aumentou para 50%. Nossa! Então, você tem 1.000 para pagar e pagou 1.500, você ainda não precisa justificar. Se for pagar mais, você precisa mandar uma solicitação de alteração de orçamento, readequação orçamentária, para depois fazer. Então, para vocês verem que não é tão fácil assim você administrar um projeto, né? O pessoal acha que a gente pegou o dinheiro e tá tudo lindo. Não, tudo que você gasta, você precisa de uma nota fiscal. Você precisa, se você for gastar para mais, você precisa se justificar se passar desse 50% ou 20%, dependendo da lei. Então, tudo precisa de justificativa. Tudo você precisa ser um bom administrador, na verdade, né? E se você não é, tem que contratar um bom administrador. Exato. E até aquele dinheiro que a gente falou do fomento, por exemplo, os fundos, que são os editais, né? Da onde que vem a maior parte desse dinheiro? É a sobra desses projetos que a gente devolve para o fundo. Então, toda a sobra de projeto, terminou o projeto, sobrou um dinheiro, a gente tem que devolver para o Fundo Estadual, Fundo Nacional de Cultura. E esse dinheiro, depois, eles usam também nos editais. Olha, eu não Então, sabia disso também. os editais vêm de tabela dessas empresas, só que sobrou dos projetos e aí transferiu para o fundo e aí distribui, sabe? Entendi, Então, legal. Não sabia disso, não.
Bom, vamos lá. Alguém tem mais... Pessoal, quem tiver pergunta, pode ir fazendo as suas perguntas. Bruno, essas leis, elas contemplam que tipo de projetos? Teatro, A dança, gente está em cultura, né? E cultura, às vezes, dá para se viajar, assim, porque, assim, um até pouco curta, tempo, um longa, entra também nessas leis? o longa não. O curta e o média entra na Rouanet. Agora, o longa-metragem já entra na Ancine nos fundos de audiovisual. Música, Esses, música entra em todos esses. Artes artes visuais entram em todos. plásticas, literatura. Literatura, patrimônio histórico, que mais humanidades, tem uma área de humanidades também. Então, tem cultura tradicional, né? Então, tem uma série de segmentos. E se você tiver algum segmento cultural que você ainda... É o meu caso, né? A minha exposição era uma exposição de aquários, nunca tinha sido feita. E não era visto ainda como arte. Eu coloquei em artes visuais, porque era uma exposição, mas eu tive que ter todo um convencimento. Na Rouanet eu não consegui aprovar no primeiro ano, eu consegui aprovar para esse ano só, mas eu consegui primeiro aprovar no PROAC, executar, mostrar que era cultural, mostrar que era arte, para depois conseguir aprovar agora na Rouanet. Então, Caramba! então rola um convencimento também. E era uma luta que o pessoal dos games estavam tendo, né? De games também está entrando nisso e está entrando na área de artes visuais também, gastronomia, moda, tá tudo entrando aos pouquinhos aí. Tudo foi entrando em economia criativa, mas está tudo dentro do guarda-chuva e tudo é avaliado. Legal. Captação, dica de captação, Bruno. Você já disse da gente segmentar, né? Se fala sobre alimentos e para o ramo alimentício, isso já é uma grande ajuda. Tem que ter cara de É, pau, tem que ligar para onde, tem que falar da empresa, entra por e-mail, em contato, pelo telefone. Meu, todo mundo fala que tem que ser cara de pau, que tem que ser bom vendedor, que tem que andar na high society. Eu nunca fui nada disso tudo aí, não, viu? Nunca frequentei evento da high society, nem nada. Eu acho que é muito de você conhecer os projetos que você tem, sabe? Eu acho que quando você vende um projeto que é seu, ninguém vai vender melhor do que você. Você pode treinar o melhor captador de recursos que existir, ele não vai vender melhor do que você se é o projeto seu. Então, por isso que eu falo, se o projeto é seu, vai você ir mesmo e tentar vender. Pelo menos assim, cria uma estratégia de captação de recursos. É assim, meu projeto é na área de gastronomia, por exemplo. Eu falo muito de gastronomia porque eu estou trabalhando com um projeto de gastronomia no Instituto ADOS, tá? Então é Entendi. por isso. Mas trabalhando na área de gastronomia, eu sei que as empresas de alimentos, eu vou focar eu. Esses daí eu vou dar uma atenção especial. As outras, eu vou também focar, mas num segundo momento. E aí, se algum outro captador de recursos quiser apresentar, pode ir apresentando, não tem problema. Eu estou focando ainda nas de alimentos, sabe? Aí eu vou tentando ligar, mandar e-mail. E aí, depois que eu não conseguir nada com elas, aí eu tento... E qual empresa tem um trato diferente com a questão dos refugiados? Aí eu vou para essas empresas. E aí eu vou, cada Direciona. hora, direcionando para algum nicho, mas tem várias coisas dentro de cada projeto que você pode explorar para tentar ver quais possíveis empresas. Eu lembro que uma vez no curso você falou sobre quando você vai elaborar um e-mail, você colocar algumas palavras-chave em maiores, né? Porque quando É, você bate o olho no texto, você já bate o olho em algumas palavras que são específicas e que podem chamar a atenção desse captador, certo? então, na verdade, o captador ele é um vendedor, né, de certa forma. E o cara para quem ele manda o e-mail está acostumado a receber apresentações de vendas. E aí você não sabe como que a pessoa vai reagir. Se ela vai reagir de tipo, eu estou acostumado e eu faço isso bem sempre, ou eu estou acostumado, mas estou de saco cheio, eu nem leio os e-mails, sabe? Porque se a pessoa, se você coloca muita informação no e-mail, você não precisa de uma reunião para apresentar o projeto. Então, eu não mando toda a informação de início. Eu mando um chamado, eu mando um oi, boa tarde. Eu não mando solicitação de patrocínio, porque eu acho que é
o termo patrocínio eu acho meio forte, parece que você já quer vender, então eu mando oportunidade de parceria, essas coisas, Uma solicitação de dica. parceria, solicitação de apoio, eu acho que fica melhor do que patrocínio. Aí eu grifo as principais palavras que eu quero que a pessoa leia no e-mail, porque a pessoa vai fazer aquela leitura dinâmica que todo mundo faz hoje em dia em e-mail. Então, se é um e-mail de alguém que você não conhece, você vai fazer a leitura dinâmica. Quando você passar o olho nas principais palavras, você já vai saber o que está dizendo naquele e-mail. E aquele e-mail não vai falar muita coisa sobre o projeto, vai ser só uma chamada de tipo, Deixar vamos nos curioso. conhecer melhor, marcar uma reunião. Tudo bem que agora, na pandemia, eu já estou mandando o projeto direto, porque não dá para a gente ficar marcando, se for marcar a videoconferência, então tem essas formas, mas geralmente eu peço primeiro uma reunião para depois eu mando uma apresentação minha ou do instituto para ele conhecer o instituto e para falar sobre projetos, entendeu? Legal. Entendi. Quem quer ser um elaborador de projetos? Então, assim, não sou artista, não sou nada disso, mas eu quero entrar na área do Bruno, eu quero começar a elaborar projetos, escrever para esses artistas que às vezes não tem tempo, ou não se acha, sei lá, capaz de escrever, alguma coisa assim. Quanto normalmente é cobrado por projeto, para escrever o projeto, Bruno? Não tem um valor fixo. Eu já vi gente fazendo R$ 500 parcelado em três, sabe? E eu já vi gente cobrando mais de 10 mil. E Maravilhoso, passa o número dessa pessoa. Tô brincando. depende muito do tamanho do projeto, sabe? Porque se você vai escrever um musical de circulação por 18 cidades, você não vai cobrar a mesma coisa que você cobra do cara que dorme no trailer e é do circo e quer fazer só um número de palhaço, sabe? Então, você não pode, você tem que ir cobrando de acordo com o tamanho do projeto. Tem gente que faz um percentual do tamanho do projeto para gerar um valor. Mas mesmo assim, eu costumo ter um valor fixo, mas isso também depende muito. Hoje em dia eu já estou meio parado de fazer elaboração, eu estou fazendo só para o instituto, né? Sim. Então, outro eu escrevo, mas geralmente eu escrevo os projetos que eu quero escrever porque eu acredito naquela arte, naquela linguagem e vou me envolvendo nesses projetos, assim. Certo. Então, na verdade, se a gente quer fazer isso, tem que ter esse bom senso de para quem você está escrevendo, você usar mais esse feeling para. Se for começar, comece escrevendo de graça, não tem jeito. Não tem como você já começar cobrando por algo que você não sabe se vai ser aprovado, às vezes. Você não sabe se você está escrevendo certo, porque assim, escrever é fácil, aprovar é fácil. O problema é que às vezes você escreve engessando tanto o projeto que depois você não consegue captar com aquele projeto, sabe? Então você tem que deixar algumas coisas do projeto em aberto para você conseguir modificar depois. Por exemplo, cidades, por mais que você já tenha um estudo sobre as cidades, você pode alterar as cidades de acordo com o patrocinador. Então, isso pode ser uma vantagem. Só que se você não previu uma turnê, não tem como atender várias cidades. Entendeu? Então, e fazendo os joguinhos. Mas assim, você quer começar a escrever, começa pelas perguntas básicas. O que é o projeto? Como vai ser? Por que fazer? E quando? Basicamente, com essas perguntas, você já tem um projeto e já consegue começar a gerar o orçamento, sabe? Legal. E na nossa última conversa, a gente falou sobre a pandemia, enfim, e agora a gente está parado e você me deu uma dica que você falou assim: nenhum artista tem portfólio pronto. E quando você vai se inscrever, você precisa ali colocar quais foram os trabalhos que você já fez, né? Então, se você pudesse deixar uma dica aqui pra gente, quais seriam as dicas, além dessa, né, que eu falei, de montar um portfólio sobre os seus trabalhos? Eu acho que tem vários tipos de artista, né? Tem artista que se preocupa com o portfólio, geralmente é artes visuais, eles se preocupam mais com o portfólio. Quem é do teatro, às vezes é mais esquecido mesmo, tem umas fotos perdidas, que nem no seu caso, mas Não vale falar mal de mim. Essa live é minha. assim, o portfólio é que assim, esse momento de pandemia é um momento da gente parar e olhar um pouco para dentro, sabe? Porque
não está nada acontecendo de fato para fora. Quem mais está conseguindo agir são os artistas visuais, que eles ainda conseguem trabalhar, pintar, vender, eles ainda conseguem. Mas quem é da dança está sofrendo muito, quem é do teatro está sofrendo muito. Então, é o momento de olhar para dentro e repensar como refazer os projetos agora, num cenário desse, porque vai demorar para voltar. E o primeiro passo de você repensar é formando seu portfólio, né? O seu portfólio tem que estar bem claro para você saber até que tipo de projeto você pode atuar, que tipo de projeto você pode gerar, e não ficar esperando que os outros te contratem sempre. Porque tem muito artista que fica sempre dependendo dos outros contratarem sempre para ter projetos novos, e aí, nesse caso, você já num cenário de pandemia, você não consegue gerar novas receitas, né? Então, aí você tem que reinventar na marra. Então, olha para dentro, olha para o portfólio, monta portfólio. Montando um currículo bom, você já vai ter boas ideias do que você pode fazer de projetos novos. Sim, é interessante a gente deixar claro aqui, até pela sua história, né? Que é capaz, que a gente é capaz realmente de gerir um projeto nosso, né? Parar de ser um pouco braçal, sempre trabalhando para os outros e pensar um pouco em colocar os seus sonhos em práticas também. Isso é totalmente possível, né? E também trabalhar em rede, fazer parceria, sabe? De repente fazer coletivo, fazer parceria com outros coletivos, fazer parceria com ONGs, com causas. Causas chamam muita atenção, pessoal. Então, se você puder fazer um projeto que ajude, tem uma atuação social, isso é bem interessante na captação de recursos, né? Principalmente em cenário de pandemia, que todo mundo vai para a doação social, né? Então, se você conseguir atrelar causas aos seus projetos artísticos, fica bem interessante. Fica bem bom de trabalhar. Como que tá Sesc, essas coisas assim, cursos, enfim, tá parado, tá funcionando? Essas casas de cultura? Então, tá todo mundo indo para o ambiente online, né? A Oswald, por exemplo, está com vários cursos online. Eu cheguei a dar uma oficina pela Oswald online, inclusive. O Sesc, ele abriu um edital que, inclusive, prorrogou, tem até amanhã para enviar, se não me engano, que é o Sesc Convida. É um edital bem interessante para artistas, é um produto cultural que eles estão pedindo bem curtinho, então é podcast de meia hora, e eles estão pagando 1.250, se não me engano, para cada ganhador desse edital, e vão selecionar cerca de 470 projetos, então é muita gente, sabe? Eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse edital. É bem simples de preencher. SESI estava capengando, quase fechando, né? Não sei como tá, tinha uma briga aí para não fechar, mas a gente não sabe ainda como que vai ficar, né? Porque, na verdade, a gente está só no início da pandemia para a cultura, né? Para a cultura ainda vai ter muito. Para a cultura ainda vai demorar, é normal. Então, talvez para nós artistas, uma opção seja montar aulas mesmo e acabar tentando vender isso para essas casas de cultura, oferecer para essas casas de cultura. Exato, e começar a se posicionar online, porque por um bom tempo a gente vai precisar disso. Eu acho que quem puder já se reinventar, criar projetos para o ambiente online, já se preparando para isso, eu acho interessante, tentar criar alguma coisa rápida, nem que seja de oficina, para tentar vender nesses lugares. Casa de cultura também estou vendo eles indicando muitas atividades online, então é tentar ir um pouco para o ambiente online para tentar, de repente, o ambiente online é até melhor, né? Se a gente for pensar o quanto a gente gastava antes nos projetos culturais de anúncio em jornal, que era 50 mil, 60 mil de orçamento, e hoje em dia com R$ 1.000 na internet você faz um barulho muito maior, sabe? E a TV caindo para as lives, então tá abrindo espaço para todo mundo, né? Então é tentar se preparar, porque o caos também gera oportunidade, né? Isso é importante, é muito legal a gente deixar isso, né? O caos gera oportunidade, e é isso mesmo. Assim. Acho que nesse momento está todo mundo se reinventando, né? Foi o jeito, todo mundo, quando a vaca caiu no precipício, todo mundo teve que se virar, né?
E o cenário não é animador, não tem jeito, principalmente para a área da cultura, em todos os níveis, assim. Então, é momento de resistir, é momento de começar uma atuação, de repente, diferenciada, a se reinventar, né? Ó, tem alguma recomendação de quem possa se interessar por oficinas online? Olha, o que eu estou vendo, além das oficinas da Oswald, que são bem técnicas, inclusive, eu tenho muito acompanhado o CQS, que é o Sesnic, Quintino e Salinas Advogados, que eles são advogados focados em cultura. Eles deram uma live ontem só sobre prestação de contas, eles falaram também sobre o cenário de pandemia. Eu gosto de seguir eles, eles são muito bons. A galera do Prosas também, que é do Nexo, eles fizeram uma pesquisa recente sobre os editais e lançaram na web também, então está no YouTube também a pesquisa que eles fizeram. Tem uns produtores que são amigos meus, que são da Carrapeta, que eles estão fazendo uns vídeos de lives e entrevistas que são bem interessantes, com um povo bem bom, uns artistas bons, e pegando toda a área da cultura. Tem as lives da Tita, tem essas aí. Isso aí, me sigam. E tem algum site que a gente fique sabendo de todos os editais? Assim, tipo, vou entrar nesse site, me cadastrar lá e sempre quando tiver edital aberto, ou eu tenho que estar sempre à procura? Então, tem que estar sempre à procura, mas o que eu mais uso é o Prosas. O Prosas, para mim, ele concentra bastante, eles fazem um estudo bem interessante de editais e tem edital de tudo, assim, desde esporte, Pronom, que é oncologia, tem tudo que é tipo de atuação social. Onde encontramos peças de teatro online para crianças, por exemplo. O La Mínima vai dar uma peça de teatro que eu divulguei no meu Stories ontem. E vai ser bem interessante, Eles são demais. mas tem que acompanhar as companhias mesmo. As companhias estão lançando e talvez a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual podem ser que lancem. É que o grande problema é que eles não estão dando apoio financeiro para nenhuma companhia de teatro. Então, as companhias de teatro que já têm algo filmado, elas estão colocando o que já tem filmado dentro do online. Mas quem não tem, agora sem grana para fazer, aí fica mais difícil. Eu vi um pessoal que, tipo, já tinha material gravado. Desculpa. Eu acho que o Ruth Escobar, se não me engano, que vai fazer o La Mínima agora, eu acho que eles vão começar a fazer apresentações pela internet no palco deles, alguma coisa assim. Eu vi que tem uma galera que tá vendendo ingressos, né? E aí eles vendem vários valores, assim, que acaba sendo meio que tipo de por cotas, assim, tantos valores de 10, de 15, de 20, tal. E aí eles te dão o acesso, se você compra, eles te dão um acesso para vocês entrarem em alguma plataforma, não é isso? E lá eles apresentam espetáculos, não é isso? Eles geralmente usam o Simpla também, né, para venda de ingresso, mesmo quando é gratuito. Inclusive, os do Instituto Ados, todos a gente está fazendo cadastro pelo Simpla para ter mailing também, né? E a pessoa consegue assistir gratuito mesmo, mas tem o processo de ingresso em alguns. Show de bola. Estamos com apenas 2 minutos para acabar essa live, que foi linda. Eu amei. Então, antes, tem algum jabá para vender? Algum curso? Não, eu estou ainda readaptando, estou escrevendo muito edital, estou tentando colocar as oficinas e os cursos que eu dou em edital também me reinventando, né? E estou fazendo as captações, mas estou prestando apoio ao artista, quem precisar de ajuda pode chamar aí no meu perfil mesmo, pode me seguir, que aí a gente vai tentando sempre ajudar e tirando dúvida e tentando se ajudar, né? Essa é a hora de se ajudar mesmo. É verdade. Eu quero muito agradecer por você ter topado essa live. Como você disse, é o momento de se ajudar e realmente isso é o que eu mais vejo em você, que é a sua generosidade, né? Então você é um amigo maravilhoso. Realmente, quem tiver dúvidas, essas coisas, entre em contato com o Bruno, porque ele é muito generoso. Ele sabe muito, ele fica fingindo aí essa modéstia, tem uma falsa modéstia aí, mas ele sabe muito, ele ajuda muito, ele dá umas dicas que são muito relevantes. Então, eu agradeço muito obrigada por essa participação, obrigada mesmo, de coração.
Eu que agradeço você, Tita, pelo convite, todo mundo que pode participar aí da live, seja artista, seja de qualquer área aí, e tamo junto. Qualquer dúvida é só chamar. É isso aí. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Um beijo. Tchau, tchau.